Oi, pessoal. Meu nome é Ana Cristina Sproti Costa. Sou professora do Departamento de Física na Universidade Federal do Paraná. Tenho uma filha que nasceu em 2020, que vai fazer 4 anos em novembro. Trabalho na área de informação quântica e também sou vice-coordenadora dos cursos de física. Então, quando eu era criança, eu gostava bastante de matemática. Então, e gostava bastante de ajudar os meus colegas a entenderem as coisas que eles não estavam entendendo. Aí eu cresci com aquele sentimento, também gostava bastante de ler. Aí meu pai sempre comprava para mim vários livros de divulgação científica ou de ficção científica. Aí cresci nesse meio. Aí na hora de escolher para fazer o vestibular, eu estava entre a matemática e a física. Aí eu pensei assim, a física pelo menos dá para ir pro laboratório, uma coisa que eu não faço hoje. Mas quando, né, eu estava naquela decisão, eu falei assim, nossa, vai ser ótimo trabalhar com experimentos. E aí eu entrei na física. Virei física teórica, mas não me arrependo da minha escolha, eu gosto bastante do que eu faço. A experiência foi bem legal. Eu estudei em Curitiba, né? Fiz minha formação na Universidade Federal do Paraná. E eu sou de uma cidade pequena que chama Mafra, em Santa Catarina, mas é pertinho de Curitiba, é 100 quilômetros. Então eu saí de uma cidade muito pequena e fui para uma cidade grande, né? Com todos os seus desafios, conhecer gente nova, ir para uma universidade. Então foi assim, foi uma experiência, foi ao mesmo tempo libertadora, mas também foi um pouco, né, daquele medo de você encarar esses novos desafios. Então eu comecei e fiz o bacharelado primeiro, uma turma que começou grande, a gente começava com 35 alunos, e aí nas turmas também tinham outros alunos que já tinham repetido, né, tinham reprovado nas disciplinas, e daí a gente virou um grande bolo, assim, conheci bastante gente. Só que ao longo do caminho, algumas pessoas vão ficando, né? Que veem que não estão indo tão bem, ou percebem que a física não é para elas. E aí, no fim, no bacharelado, né? Que foi o que eu comecei a fazer, dos 35 alunos, só eu e mais um menino se formou nos 4 anos, né? Que, desde que entrou. Daí teve outros que se formaram, vão se formando depois, e muitos desistiram no meio do caminho. Então, a física é desafiadora, né? Então, tem horas que você tem que só sentar e estudar, né? E não tem outro jeito. Mas também, ao mesmo tempo, tem coisas legais, né? E eu comecei a fazer a iniciação científica no segundo semestre. Então, eu já comecei a trabalhar, né, com coisas que eu faço até hoje. E fiz iniciação científica por toda a minha graduação. E aí, terminei, então, em 4 anos a graduação. Depois que eu terminei a graduação, eu passei no mestrado na UFMG. Então, eu tinha conseguido a bolsa. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui uma bolsa para estudar na Hungria, porque eu sou descendente de húngaros. E aí, a Hungria, ela tinha esse programa para jovens irem de volta para a Hungria, né, descendentes de húngaros irem de volta para a Hungria para aprender o idioma e a cultura, né, para atrair esses jovens. Então, meu irmão já tinha ido nesse programa, e aí eu consegui essa bolsa também. Aí eu tinha que escolher fazer um mestrado na UFMG ou morar um ano na Hungria, aprender húngaro. E aí eu fiquei naquela, eu pensei assim, quando que eu vou ter essa oportunidade de sair de novo e fazer uma coisa que não tem nada a ver com a física? Se eu começasse a fazer o mestrado naquele momento, daí eu tinha que desistir de tudo, né? Desistir de tudo não, né? Eu ia começar a fazer o mestrado, aí ia fazer o doutorado e assim a vida ia continuar. Aí eu pensei, então por que não, né? Vamos fazer isso agora. Foi fantástico. Eu não me arrependo de forma alguma de ter feito esse ano sabático. Eu fui para lá, aprendi, né? Eu gosto de falar que eu saí da minha bolha, né? A gente vive muito numa bolha. Quando você encara um desafio grande como esse, aí você percebe, assim, né? Quantas coisas que você pensava e você não tinha vislumbrado, assim, aberto o suficiente, assim. Então, foi bem legal. O meu inglês era péssimo, continuou ruim depois, mas melhorou bastante. Aí nessa escola que eu morava na escola e tinha as aulas de húngaro, tinha bastante, tanto o pessoal dos Estados Unidos, Canadá, e tinha também bastante latino-americanos. Então, eu conversava primeiro em portunhol com eles, e aí eu falava, "Ai, gente, me corrija, se eu estiver falando errado, vocês vão me corrigindo, eu quero aprender a falar direito." Então, o meu espanhol, assim, também, de novo, não é bom, mas dá para me virar. E essa foi uma experiência que eu aprendi lá. Então, foi bem legal, né? Passei por tenho várias histórias legais que aconteceram comigo naquele ano. Aí voltei ao Brasil. Aí quando eu voltei, eu comecei a dar aula no ensino médio na minha cidade, que daí eu voltei para casa dos meus pais. Mas daí eu vi que se eu fosse para Curitiba, que eu não ia conseguir fazer um mestrado já, porque eu tinha perdido uma prova que precisa fazer para a seleção. Mas daí eu peguei e fiz como aluno externo.
as disciplinas e comecei a dar aula particular. E aí fiquei em Curitiba, daí fiz um semestre como aluna fora do programa, daí entrei no programa. Aí o mestrado foi legal, porque eu já tinha eliminado as disciplinas antes, e tive bastante tempo para fazer a pesquisa. Então foi super tranquilo, assim. Ou super tranquilo é exagero, né? Tem os seus desafios, mas eu estava assim, bem disposta, bem preparada, bem focada, então foi bem legal. E aí, terminando o mestrado, aí já comecei o doutorado, e aí, de novo. Aí o doutorado foi legal porque eu tinha essa área, então o professor que me orientava, ele não era exatamente dessa área, mas ele aceitou me orientar. E ele tinha uma colaboração com um amigo dele que é um amigo dele, na época de doutorado dele, que era alemão, e eles fizeram um projeto juntos. E ele conseguiu esse projeto junto com um amigo dele. E o amigo dele trabalhava mais próximo da minha área. Então, para mim foi ótimo, porque daí, com esse projeto que eles tinham, eu consegui fazer o doutorado de sanduíche. Fui para a Alemanha, fiquei um ano na Alemanha, trabalhando com esse amigo dele. Aí saiu uma publicação até desse trabalho que a gente fez juntos. Aí voltei para o Brasil. Então eu tinha bastante tempo de doutorado, porque eu fiz um ano e meio, um ano fora, voltei. Então a tese estava andando bem. Então o doutorado eu consegui produzir bastante, que foi importante. Então foi legal, assim, né? Eu achei que, eu sempre gosto de falar que tive muita sorte, né? Das coisas se encaixarem, eu estar no lugar certo, na hora certa. Então tudo meio que foi, assim, dando certo. Claro que não dá para ignorar que tem bastante esforço, né? Eu me esforcei bastante para conseguir essas coisas, mas assim, eu não posso ignorar também que eu tive sorte. Não nego. Mas foi legal, assim. Então, mas de novo, assim, desafios tem, né? O tempo todo, né? Você sempre se coloca, às vezes, em algumas situações que você pensa, putz, o que que eu tô fazendo aqui? E essa questão da sorte meio que faz isso. Você pensa, ah, mas será que eu sou boa o suficiente para estar aqui, né? Será que não foi só a sorte? Será que eu não deveria ter parado em algum momento antes e, né, tentado feito outra coisa na minha vida? E aí, assim, você vai indo, né? Tem dias que são bons, tem dias que são ruins, né? Tem horas que você tá animado, outras que você tá desanimado. Você tá escrevendo, tem uma hora que bloqueia tudo. Aí tem hora que o negócio flui, assim, que você escreve, sei lá, 10 páginas. Então, tem todos esses momentos, assim. Mas para mim, não tenho muito por reclamar. Sim, eu acho que foi uma experiência saudável. Então, gostei bastante, foi bem desafiador, mas foi legal. Então, a informação quântica, né, a teoria de informação quântica é uma área que junta a teoria de informação, né, que é uma teoria clássica, que daí ela envolve o estudo do processamento de informações, né, armazenamento, processamento, envio, esse tipo de coisa. Então, é uma teoria que já está bem estabelecida há muitos anos. E aí a teoria de informação quântica é usar essa teoria de informação clássica para sistemas quânticos. Então, hoje em dia, a gente está preocupado em entender como é que a gente pode fazer eficientemente transmissão, codificação, né, trabalhar com informação. Então, e aí é legal porque o Landauer, ele fala para a gente que informação é física, né? Ele precisa de um sistema físico para acontecer. Então, para que você tenha informação, você precisa de sistema físico que são sujeitos às leis da física, e se os seus sistemas são quânticos, são sujeitos às leis da mecânica quântica. Então, a ideia é você tentar entender, né, como é que você usa, né, a mecânica quântica a seu favor, para você ganhar mais poder computacional ou mais eficiência em, sei lá, tarefas, se você usar características quânticas que não acontecem classicamente. Então, essa é a teoria de informação quântica. Eu gosto de falar que eu trabalho com teoria de informação quântica, mas mais especificamente eu trabalho com fundamentos de mecânica quântica. Então, eu gosto de entender mais sobre né, a mecânica quântica permite que existam correlações fortes entre sistemas que não podem ser descritas classicamente. Então, a minha ideia, em geral, é ver, né, como é que são essas correlações, como é que elas se manifestam, como é que a gente quantifica, né, como é que elas podem ser usadas para alguma aplicação. Então, essa parte de fundamentos que eu gosto bastante. Além disso, eu tenho me envolvido em outros trabalhos também, que é em termodinâmica quântica, relatividade quântica. Daí tem no nosso grupo a gente gosta de trabalhar com o conceito de realismo, né? Então, que é um negócio super interessante, assim. É, então, essa é a área que eu trabalho, né? Então, teoria de informação quântica, mas mais especificamente fundamentos de mecânica quântica. E por que que eu me interessei nessa área? Eu acho que, em geral, é como as pessoas acabam caindo em determinadas áreas. Depende do seu professor, né? Então, esse professor que eu procurei
né, que foi meu professor de Física 1, que era novo na universidade, era o primeiro semestre dele, e aí ele veio com, né, essa área nova, que ele tinha feito o doutorado dele em Campinas, e aí ele, né, me apresentou a essa área, então eu comecei a fazer iniciação científica com ele. A ideia, no começo eu fazia uma coisa que era semiclássico, mas aí já tinha um pezinho na mecânica quântica. E aí quando eu fui fazer o mestrado, daí sim a gente foi para essa área de correlações, estudar essas coisas. Então foi mais ou menos essa, né, assim que eu acabei ali, né? Então, em geral, as pessoas fazem isso, né? Você vai e conversa com o professor, acha interessante o que ele faz, e aí você vai atrás. E às vezes você não gosta tanto, daí você muda de área, muda de professor, eu acho que é super saudável fazer isso. Comigo foi legal porque eu gostava bastante desde o começo. Até tinha um colega meu que uma vez, um dos livros de mecânica quântica eu comprei, que era bem caro, meu pai comprou para mim. Aí ele falou assim: Nossa, Ana, eu queria ser igual a você. Você já sabe com o que você quer trabalhar. Eu aqui tô perdida. Eu falei: eu gostei, eu vou ficar aqui. Esse é o meu ponto. Então, foi mais ou menos assim que eu fui cair ali. Para o avanço da física, então, pensando nessa parte de fundamentos, ela pode não trazer nenhum avanço para nada, né? A gente só fica lá discutindo e tentando entender as coisas e pensando em paradoxos ou tentando explicar paradoxos. E aí, tem gente que acha que é só discussão, né? Que não passa de discussão, né? Não tem. Mas é assim que algumas coisas interessantes acabam surgindo, né? Eu acho que se em algum momento o Einstein não tivesse parado para pensar na estranheza que tinha na mecânica quântica, hoje em dia a gente não estaria fazendo computadores quânticos. Então, essa parte de fundamentos e discussões tem que ser feita. Então, isso eu estou falando de fundamentos, né? A informação quântica ela é mais prática, né? Ela já tem um viés mais de aplicação. Então, dentro da teoria de informação quântica, você vê protocolos. Então, tem protocolo de teleporte, tem protocolo de criptografia quântica, tem protocolo de codificação de informação. Então, tem esse tipo, esses protocolos. Então, a mudança na sociedade é porque a gente pode usar essas características, né, esses protocolos, e aplicar eles em alguns dispositivos ou em algumas tarefas que podem ser úteis, né, para alguma coisa. Por exemplo, criptografia. Né? Então, em algum momento, a gente não vai mais usar a criptografia do jeito que é usado hoje em dia, que é um tipo de criptografia que pode ser quebrada por computadores quânticos. Então, a gente vai começar a usar uma criptografia que é mais eficiente, que é baseada em sistemas quânticos. Então, tem isso, né? Tem outras coisas. Tem o tal dos computadores quânticos também, né? Que é uma área. Então, tem teoria de informação quântica e computação quântica, mas elas se conversam. Então, quem trabalha de uma área consegue entender as coisas da outra, ou pode fazer até uma transição entre elas. E os computadores quânticos estão aí. Eles são realidade, né? Eles fazem já um superprocessamento e vão ser usados para simulação, né? Para entender melhor determinados efeitos. Então, tem várias aplicações que podem ser realizadas. Então, oportunidade, você está falando na época certa, porque agora, principalmente por causa do advento dos computadores quânticos, recentemente, né? Recentemente, eu digo, nos últimos, sei lá, no máximo, 5 anos, né? 10 anos, se a gente contar com o D-Wave. Então, é uma área que tem crescido muito. E crescido tanto que hoje em dia tem muito investimento. Então, a gente chama de iniciativas quânticas. Isso aí é feito mundialmente. Então, os países estão dedicando um dinheiro considerável, né, para fazer esse tipo de pesquisa, para conseguir esse tipo de avanço, que vai ser um avanço que, em termos de governamentais, é interessante você ter coisas que processem mais rápido, né, então façam um processamento de informações mais rápido que a gente já tem, ou até a criptografia. Então, eles entendem, então os governos entendem isso e estão fazendo os investimentos. E o mais legal também é que ano que vem, em 2025, é o ano da mecânica quântica. Então, vai ser comemorado os 100 anos, né, do desenvolvimento da mecânica quântica. E aí está sendo previsto um monte de evento, vocês vão ver na mídia o tempo todo, né? Então, para quem quer trabalhar na área, o momento tá bom. Então, porque tem bastante investimento, vai ter, né, tem no Brasil já está aparecendo startup. Então, você já consegue trabalhar com essas coisas fora da academia. Tem propostas já de cursos de especialização, né, em computação quântica ou informação quântica. Tem gente propondo até cursos de graduação, já especificamente para trabalhar nessa área, né, sem fazer um curso de física e depois fazer uma pós,
mas já fazer um curso já dedicado a essa área de computação e informação quântica. Então, tem desafios, né? Então, os sistemas quânticos são difíceis de controlar, né? É difícil de fazer as coisas, os equipamentos são caros, mas com investimento, e se continuar o investimento do jeito que está sendo, tem um futuro promissor. Então, aí essa é uma pergunta boa, porque dá para dá para dá para generalizar, né? Porque eu não sou só pesquisadora, eu sou professora e eu sou mãe e sou esposa, então tem tudo junto. E sou uma pessoa também, né? Tem as minhas demandas pessoais. E aí a pergunta é: como é que você dá conta de tudo isso? Aí a minha resposta é sempre: eu não dou conta de tudo isso, mas eu vou fazendo o que dá. Então é por demanda. Vai vindo, vai chegando as coisas, eu vou fazendo e assim vai indo. Então, né, como eu falei, então eu tenho a minha filha para cuidar, eu tenho as aulas da graduação que eu dou, eu tenho os alunos da pós-graduação que eu oriento, tem as pesquisas que eu faço, né, as colaborações que eu tenho. E aí assim a gente vai fazendo o que dá. E tem os projetos de extensão também que eu participo, e tem a coordenação, a vice-coordenação do curso. Então é bastante coisa. O dia é assim sempre cheio, nunca tem tempo ocioso, porque não dá para perder tempo. Particularmente, eu acho que eu gosto de trabalhar sob pressão. Claro que uma hora eu fico bastante cansada, né, com todas as demandas, mas é igual você vai pensando, é um dia depois do outro, né? Vou fazer isso, faço o que é mais urgente antes, e daí as urgências vão trocando, e aí sim você vai indo. Então, é legal, né, mas cansa. E a outra coisa também, que eu acho que é interessante mencionar, né, que tem, claro, mais desafios, agora como pesquisadora, porque um desafio é quando você está estudando numa área assim tão delicada, e principalmente quando você está falando de fundamentos, você é bastante questionado, né, nos seus resultados, se aquilo que você faz é realmente importante. Você se pergunta se será que vale a pena eu fazer todo esse trabalho, né? E aí você acaba sempre se policiando para tentar fazer os resultados, né, buscar bons resultados, né? Claro que às vezes a gente se frustra, né? Porque às vezes não é o resultado que a gente quer, ou a pergunta que a gente fez não é uma pergunta boa o suficiente, mas daí o boa o suficiente é algo debatível, né? Eu vou fazendo as coisas que me interessam, que eu acho legal, que eu acho interessante, e de vez em quando você tropeça em algo mais legal, assim, né? Que chama mais atenção. Então é mais ou menos assim que eu vou levando, né? Tanto a minha pesquisa e a minha vida em geral. Assim, da informação quântica, assim, que eu desenvolvi, né? Nenhuma. Mas a ideia é porque, como eu trabalho com fundamentos, o que eu gosto de fazer, e é isso que eu faço, é tentar entender a coisa não no sua aplicação, mas a coisa antes disso, né? O que que é, para que que serve, então é a coisa que eu já não olho tanto, mas, se tem, como é que quantifica? Tentar entender o seu pormenor ou tentar linkar com outras áreas e ver o que que eu posso trazer de outra área para entender isso aqui, mas é mais na linha de tentar entender o fenômeno do que usar esse fenômeno. Então a minha pesquisa meio que se baseia nisso. Aí ultimamente eu trabalho então com essa coisa mais dessas correlações, né, que existem entre os sistemas. Então a gente tenta criar, principalmente na parte de quantificar essas correlações. Como é que é melhor fazer isso? Que tipo de algoritmo que dá para fazer? Recentemente a gente descobriu um problema experimental, a gente foi lá, né, pesquisou, conversou, discutiu, propôs uma coisa nova. Então, minha pesquisa, ela não é tão aplicável a coisas assim materiais, né? Como é que é o final do processo, né? Eu estou mais perto do começo do processo. O ensinar física, né, é sempre desafiador, porque você tenta passar os conceitos de forma bem correta para os alunos, né, para que eles não tenham dúvidas e não aprendam um conceito de uma maneira errada ou equivocada. Então, sempre quando eu estudava, né, eu sempre cuidei muito dos detalhes e sempre ser muito claro, né, para fazer sentido para mim. Uma vez um professor falou para mim que quando você quiser convencer os outros de uma ideia, você tem que convencer a si mesmo primeiro. E aí eu cuido bastante com as minhas aulas, eu tento ser o mais didática possível. Então, eu fiz a licenciatura exatamente por causa disso, então eu até esqueci de comentar no começo do vídeo, que eu fiz o bacharelado, e aí depois, enquanto eu fazia o mestrado, eu fechei as disciplinas que faltavam para fazer a licenciatura. E eu fiz isso exatamente porque eu gostava de dar aula, e eu queria muito dar aula, e queria fazer isso bem.
Então eu acho que essa experiência que eu tive foi fundamental, assim, para que hoje eu consiga, né, dar as minhas aulas, espero que elas sejam boas. Os alunos em geral são bem receptivos, assim, eles parece que eles gostam, então eu fico feliz quando eles chegam para mim e falam assim: professora, eu entendi um negócio que eu não entendia". Então, isso é fantástico, assim. Então eu gosto bastante. Assim, eu queria poder ter mais tempo para tentar buscar novas metodologias, né, então eu faço um meia culpa, porque na correria da vida a gente acaba ficando preso muito ao ensino tradicional mesmo, e aí eu até gosto, por exemplo, né, eu tenho as minhas aulas em slides, né, mas eu percebi que slides não é uma maneira correta de dar aulas, né, pelo menos eu não consigo me comunicar bem com os alunos através de slides, porque o slide ele é muito mecânico. Você coloca lá, projeta, é muito rápido, os alunos, né, a percepção que ele, né, o tempo de atenção que eles têm, assim, né, você passa de um para o outro, você até tenta falar devagar, explicar, aí eu prefiro a minha abordagem é sempre quadrigiz. Para mim, quadrigiz dá o tempo suficiente para processar a informação, que daí enquanto eu estou escrevendo, eu estou falando, aí eu viro e falo de novo, e aí é uma coisa que vai mais lenta, então talvez, né, não dá para usar aqueles recursos, às vezes tem uns vídeos interessantes, ou tem os applets, né, tem várias coisas legais que dá para a gente usar. Mas eu acho que para o momento da sala de aula, eu ainda prefiro fazer essa abordagem de quadrigiz, e tentar explicar devagar, e fazer as contas devagar, e tentar dar para eles, então, essa, né, esse, eh, essa abordagem, né, talvez um tanto quanto tradicional, eu confesso, né, que tem novas metodologias que podem ser aplicáveis, mas eu ainda não uso. Mas eu, assim, quando eu tiver tempo, eu quero aprender coisas novas, mas o que eu gosto sempre é tentar instigar os alunos, né, então eu sou a professora chata que para no meio da aula e fala: "Vocês estão entendendo?" Ou perguntar coisas. Aí eu não paro, né, eu não continuo a aula enquanto pelo menos um não me responder aquilo que tem que ser respondido. Ou se responde errado, aí eu uso a resposta errada para explicar o porquê que não está certo e o que que seria o certo. Então eu gosto de fazer essa conversa e o quadrigiz. Eu acho que tem sido bem efetivo, assim, os alunos gostam das aulas, eu acho que eles aprendem, mas eu confesso que tem mais coisas que dá para explorar, né, eu posso fazer isso, mas ainda não tive tempo de fazer. Então, eu tenho algumas perguntas, né, algumas ideias que eu tenho, que eu quero desenvolver. Então, para isso é sempre bom ter alunos, né, alunos de pós-graduação ou até de iniciação científica. Eles motivam a gente a continuar pesquisando. E aí é legal porque você pode ter uma ideia, aí você passa para os alunos, né, os alunos vão pesquisando, né, vão vendo. Mas a minha ideia é me especializar cada vez mais nessa nova área que vem surgindo, que também é paralela à informação quântica, que é a termodinâmica quântica. Aprendeu também, dentro da informação quântica, outros conceitos, né, não só as correlações com as quais eu já estou acostumada a trabalhar, né, com as quais tem outros projetos, outras ideias que dá para fazer, verificação experimental de algumas coisas, mas também aprendeu outras coisas novas, né, que vêm surgindo. Contextualidade é algo que eu acho legal. Eh, então tem várias coisas que eu quero fazer, então a ideia é dar continuidade a projetos que sobre essa área de correlações com a que eu já trabalho, né, e principalmente sempre pensando no problema teórico e vendo se existe algum jeito de fazer o teste experimental. Porque daí é legal quando você visualiza um experimento, você pode entrar em contato com os grupos experimentais, eu tenho feito isso nos últimos anos, aí você, né, manda um e-mail e fala: "Olha só, eu estou com esse projeto, né, o que que você acha? Será que dá para testar?" E aí, em geral, eles conseguem testar o que a gente quer. Então isso é bacana, porque daí você propõe uma teoria e você ainda faz verificação experimental. Então é mais ou menos nessa linha que eu gostaria de seguir, né, do jeito que eu venho fazendo, mas aí também fazendo essas nuances para as outras áreas. O impacto ainda, por enquanto, não é muito, visível, assim, então eu não esperaria nada nos próximos 10 anos, mas em algum momento a gente vai ter um avanço bem grande, né, principalmente porque está tendo tanto investimento. Então tem algumas aplicações que a gente hoje em dia nem imagina, que em poucos anos essas aplicações vão começar a virar realidade. Então, eu gosto sempre de falar do exemplo, por exemplo, da indústria de fármacos, né. Às vezes você precisa fazer a simulação de moléculas para ver como as coisas reagem e tudo, para o desenvolvimento de remédios, e aí você pode usar o processamento de um computador quântico, por exemplo,
para você fazer essas análises, esses estudos, que hoje em dia é difícil porque tem muita variável e é algo que demanda muita computação e às vezes a gente não tem essa computação. Então, com a computação quântica, isso vai poder ser possível e num tempo não tão longo. Então, eu sei que o número de pesquisas utilizando computador quântico hoje em dia é muito grande, então muitas pessoas têm feito análise, ciência de dados, por exemplo. Então, esses são os efeitos que a gente pode esperar em pouco tempo. Então, eu já falei também da criptografia, né? Vai mudar talvez o esquema de criptografia dos bancos. Mas, assim, eu ainda acho que é muito cedo. Eu acho que a gente vai ter que esperar um tempo. Às vezes acontecem uns avanços que a gente não espera, né? De uma hora para outra. Mas eu ainda acho que ainda a gente está um pouco distante de ver essas coisas assim tão rotineiras no dia a dia, assim, sendo utilizadas. Então, acho que vai demorar um tempinho ainda. Então, meu conselho é ler um livro que eu acho muito importante para a área, que chama Nielsen Schwang, que é dos autores chamados Nielsen Schwang. Então, você está começando e quer ter uma ideia do que é a área, eu acho que ele te dá uma boa ideia, assim. Gostar, né, de mecânica quântica e dessas coisas esquisitas, né, que a gente acaba observando em sistemas quânticos. E aí, com isso, né, se você está motivado, né, então a motivação é algo importante, você vai atrás e você vai aprender. Então, é nunca perder a motivação, né, ler o mais material possível, tentar entender, ir a fundo do problema, porque são problemas complexos, é difícil de entender, porque são conceitos, né, que não são intuitivos. Então, você tem que tentar entender eles na medida do possível e sempre se questionar se você está entendendo aquele processo de um jeito certo. Então, eu acho que quem está começando tem que, né, não é só ler, não é só fazer conta, mas é também parar, pensar, entender o processo, para ver se você realmente entendeu aquilo que está acontecendo. Então, né, e depois, aí você vai melhorando, né, aprendendo, e aí é só para frente. Então, eu faço parte de um projeto de extensão que se chama Meninas e Mulheres nas Ciências, da Universidade Federal do Paraná. Então, ele é um projeto super legal. Então, o objetivo do projeto é sempre dar destaque para as mulheres que são cientistas. E como é que a gente faz isso? A gente propõe materiais lúdico-educativos, né? Então, são jogos, desenho para colorir, palavra cruzada, essas coisas, sobre mulheres cientistas, para levar para as crianças. Então, a gente quer mostrar para as crianças que sim, as mulheres podem ser, né, cientistas, né? Elas fazem coisas extremamente interessantes, né? Porque aqui a gente nota é que se você chega para um grupo de crianças e você pede para ela desenhar um cientista, na grande maioria dos casos, ela vai desenhar um homem, né? Às vezes com uma cara de louco, né? De jaleco. Mas na grande maioria das vezes é um homem. Então, porque muitas vezes as meninas, principalmente, elas não enxergam que elas mesmas podem vir a ser cientistas. E aí o nosso objetivo é mostrar para elas que sim, né? A gente tem, né, várias cientistas. E aí a gente propõe, então, esses materiais lúdico-educativos. Então, a gente tem jogos, né? Tem os livros de passatempos. Então, a gente já fez vários livros no projeto. Um sobre as mulheres do coronavírus, cientistas negras brasileiras. Tem 2 volumes, vai sair mais um. As mulheres do Nobel. Então, as mulheres do Nobel, por exemplo, né? Muita gente ganhou o Nobel desde que ele foi fundado, mas o número de mulheres é muito reduzido, né? Então é uma coisa que a gente sempre traz para discussão, né? Por que que isso acontece? Então é sempre trazer essa discussão das mulheres e sempre pensando em crianças, né? Sempre mostrar para crianças, né, né, da nossa perspectiva de cientistas, mostrar outras cientistas para que elas entendam esse meio. E aí as ações do projeto são várias. A gente então tem essa proposta de fazer sempre novos materiais, novos livros, novos jogos. E aí também a gente faz oficinas nas escolas. Então sempre tem uma professora e algumas alunas do projeto que vão até as escolas e aí levam o material. Então é muito legal. Eu já fiz algumas vezes que a gente tem joguinhos assim, né? Tem de colorir que eles adoram e jogo da memória, quebra-cabeça. Aí é uma alegria só quando a gente vai, assim, é bem bem gostoso. Então tem essas oficinas, a gente tem as redes sociais também, que a gente sempre está divulgando as coisas do projeto. Exposição, por exemplo, a Marie Curie já teve no Brasil, né? Que ela é a maior cientista aqui. Sempre que você perguntar para alguém, uma mulher cientista, vai falar ela, né? E sem, né? Sem, como é que é? Ela tem todos os méritos, né?
ela uma pessoa que ganhou o prêmio Nobel de Física e de Química, né, e uma mulher, isso é fantástico, assim. Ela teve que quebrar muito tabu para ganhar esses prêmios, e ela fez um trabalho maravilhoso. E ela veio para o Brasil, ela esteve em Águas de Lindóia, e ela analisou as águas das águas de Lindóia, né, principalmente nessa questão de radioatividade, certo? E aí, só que é uma coisa que ninguém sabe no Brasil. Então, a professora Camila, que é a coordenadora desse projeto, ela fez toda uma exposição em Águas de Lindóia, e hoje em dia tem uma estátua, e aí é parte do produto do projeto. Então, ela conseguiu trazer todos os fundos para fazer essa estátua da Marie Curie lá em Águas de Lindóia, né, para mostrar, né, para o povo brasileiro que vai para lá que, né, uma grande cientista da humanidade esteve lá. Então, a gente vai fazendo isso, é o nosso jeito de tentar melhorar, né, a questão da igualdade de gênero nas ciências. A gente vê ao nosso redor, né? Então, quem vai para a universidade percebe que o número de mulheres nem sempre é muito alto, principalmente nas ciências duras, né? Que são as STEM, que é ciência, tecnologia. Então, sempre tem poucas mulheres. E aí, a questão é que quanto mais alto você chega na hierarquia, menos mulheres tem. Então, você vê, na graduação tem um certo número, quando vai começar a doutorado, esse número vai reduzindo. Quando você vai ver o número de professores do departamento, aí tem quase ninguém. No nosso, por exemplo, a gente é em 48, dos 48, 7 são mulheres. Você vai ver no cargos mais altos das universidades, vai diminuindo cada vez mais. Então, a gente tenta sempre fazer discussões em relação a isso, e a maneira da gente lutar contra isso é tentar influenciar as novas gerações sempre para se a menina, principalmente, né, ela tem vontade de ser cientista, ela pode perceber que se ela olha, né, para esse cientista, ela vai ver mulheres, ela vai se identificar e ela vai saber, essa é uma coisa legal, eu posso, né, vai ser legal, vai ser divertido, eu gosto disso, então, sempre para motivar elas. Então, esse é o nosso objetivo principal agora.